Olá, gente, tudo bom? Oi, Boa tarde, todo mundo. Sou Pauli olá. Sintra, cofundadora da Lab Griot, e hoje a gente está falando sobre esses cenários de educação na pós-pandemia com Carla Costa e Isa França. Então, meninas, simbora. Boa tarde. Desliga aqui. Oi, gente, tudo bem? Carla aqui falando. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Desliga. Campus Party Digital Edition. É um prazer estar aqui com vocês. E vou passar a palavra para a Isa. O meu aparente, desculpa, coisas da internet, tá dando retorno aqui no meu celular. Tem como desligar aí? Abaixa o celular. Bota no mudo. Enquanto a gente vai organizando aí esses sons, se apropriando da ferramenta, a gente tem esse desafio, né, que durante essa pandemia colocou em xeque bastante essas ações de educação, de vários aspectos, né, aspectos com relação até às desigualdades de acesso ou não à internet, a formas de se educar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso em várias perspectivas, e eu acho que agora a Isa está de boas? Eu acho que agora ficou legal. Agora foi? Foi. Agora foi, graças a Deus. Então, estamos aqui, né, como o Poli disse, a gente se apropriando de ferramentas novas, jamais conhecidas. Eu me enrolei agora aqui no início, porque eu estou usando duas ferramentas ao mesmo tempo, computador, celular, coisa completamente nova para mim, né? Então, a gente está aí nessa estrada da educação há 20 anos, né? Professora de ensino, de educação básica em vários segmentos, e também em curso de línguas. Eu estou muitíssimo grata em estar participando aqui com vocês de um evento desse tamanho, né? Me sinto muito feliz em estar aqui, primeiramente porque há 4 meses atrás eu nem pensava em dar aula em estilo remoto, né? E agora cá estou eu na frente de um computador em um evento que está acontecendo para mais de 30 países. Fico também honrado por estar, de alguma forma, representando os milhares de professores que estão aí no front, né, se reinventando, repensando e transformando a educação. Tá, então eu acho que a gente pode começar. Deixa eu dizer que assim, a gente conversou, nós três conversamos e a gente decidiu dividir um pouquinho as falas aqui. Eu vou fazer uma introdução ao tema, vou falar do cenário que nós estamos hoje, vou trazer um pouquinho do olhar para a educação, mas do olhar para a educação sob a ótica feminina ou da mulher, né? E falar um pouco dos desafios que a gente viveu ao longo dos anos, que a gente está vivendo agora, que reflete diretamente numa necessidade de ação nesse período de crise e pandemia, mas principalmente em vista a termos um pós-pandemia mais saudável, ou o mais ideal possível para a gente. Então, eu vou pedir para o Daniel colocar a apresentação e eu vou seguir por ela, tá? Então, vamos começar falando o seguinte. Primeiro, deixa eu me apresentar. Carla Costa, eu sou mãe solteira, gestora de projetos, então eu vivo um pouquinho do assunto que a gente vai falar aqui. Eu sou formada tenho um bacharelado em administração, com foco em marketing, um MBA em sistemas e estratégias de inovação,
e tenho mestrado em marketing com foco em relacionamento de negócios. Ao longo da minha carreira, mais de 15 anos, na verdade, eu gerenciei projetos em várias áreas, incluindo vários projetos em educação, e desenvolvi parcerias com os 3 setores, com academia, governo e mercado. Esses são alguns dos projetos que eu implementei em educação, com foco em educação. Então, meu olhar é realmente bem diverso nesse sentido. E para minha fala, eu planejei 3 pontos, fazer essa introdução para as meninas em 3 pontos. O primeiro, eu queria conversar com vocês e para a gente chegar junto a uma conclusão, cada um vai chegar na sua, né? Mas eu tenho a minha. Para a gente pensar se o mundo está melhorando ou está piorando. Depois eu queria conversar com vocês para entender como que a pandemia impacta nisso, nesse processo. E, por último, falar um pouco desse nosso cenário, nessa revolução digital que a gente está vivendo, a indústria 4.0, a educação e o olhar da mulher ao longo do tempo, e principalmente nesse cenário. Então, vamos lá. O mundo está melhorando ou está piorando, segundo vocês? Vou fazer umas perguntas, se vocês estão aí no YouTube, vocês podem ir respondendo, tá? Eu não vou esperar muito tempo, vou dar 3, 5 segundinhos, e aí vocês colocam aí a resposta que vocês acham para as perguntas que eu vou fazer. Vamos lá. Primeiro, existem hoje no mundo 2 bilhões de crianças de 0 a 15 anos de idade. Quantas crianças haverá no ano 2100, de acordo com a ONU? Coloquem aí. Letra A, 4 bilhões. Letra B, 3 bilhões. Letra C, 2 bilhões. 5 segundos. A resposta, letra C, 2 bilhões. Eu imagino que muita gente colocou um número mais alto. É a tendência das pessoas, mas não. A segunda pergunta. A ONU prevê que em 2100 a população mundial terá crescido em mais de 4 bilhões. Qual o motivo? A gente vai ter mais crianças no mundo com idade abaixo de 15 anos? A gente vai ter mais adultos com idade entre 15 e 74 anos? Ou a gente vai ter mais pessoas muito idosas de 75 anos ou mais? O que é que vocês acham? Pensem aí. 5 minutos. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. A resposta é a letra B. A gente vai ter mais adultos. As pessoas tendem a pensar que a gente vai ter muito mais pessoas idosas ou muito mais crianças. Vamos para a terceira pergunta. Em todos os países de baixa renda no mundo, hoje, quantas meninas terminam o ensino fundamental? 20%, 40%, 60%. Quantos vocês acham? Vamos lá. A resposta, 60%. Eis aí mais um ponto a discutir. Também muita gente acha que hoje a gente tem um número menor de meninas terminando o ensino fundamental. Em média, no mundo todo, homens de 30 anos passaram 10 anos na escola. Quantos anos passaram na escola mulheres da mesma idade? 9 anos, 6 anos ou 3 anos? Quantos vocês acham? Vamos lá. A resposta são 9 anos. Ou seja, um homem de 30 anos e uma mulher de 30 anos tem uma diferença de 1 ano de educação. Ainda assim, as pessoas acham que essa diferença é muito maior. Então, se a gente observar, a gente observa que, ao longo dos anos, as mulheres estão tendo mais acesso à educação, as mulheres estão terminando mais o ensino fundamental, a gente vai ter, no futuro, mais jovens, né, com idade entre 15 e 74 anos, jovens adultos, e a gente vai ter pouca criança no mundo, em 2100, vão ser só 2 bilhões. Então, na visão de vocês acham que o mundo está melhorando ou está piorando? Veja, na minha visão, está melhorando. A gente tende a pensar de uma forma muito extremista, né? Ou é 8 ou 80, ou o mundo está muito ruim ou o mundo está muito bom. E a televisão, né, a notícia,
leva a gente a pensar dessa forma, em dois extremos. Mas há uma gama de informações entre esses dois extremos, que é onde está a maioria dos países, ou a maioria das situações que a gente encara no nosso dia a dia. Também, segundo dados da ONU, a gente pode observar que o acesso à educação e a saída da linha de pobreza fazem mães e pais mais preparados e, consequentemente, que não precisam ter seus filhos trabalhando e podem oferecer melhor educação para eles. Então, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto. A educação que o indivíduo tem, que o pai e a mãe têm, impacta diretamente no futuro da criança, do filho, da filha, daquele casal. E aí, como a pandemia impacta nisso? A pandemia trouxe uma crise que evidenciou problemas, desigualdades, necessidades que ainda precisam ser endereçadas, precisam ser tratadas. E uma saída da pandemia demanda inovação, demanda pensar diferente, agir diferente, porque mais do mesmo não vai resolver o problema ou a situação que a gente está. E inovar não é só inovar em termos de tecnologia, a gente precisa inovar culturalmente, as pessoas precisam mudar. Esse processo de inovação, ele envolve pessoas, as pessoas precisam mudar seus hábitos, pensar diferente. Gente, eu acho que seria interessante o Poli ou Isa colocar no mudo, por favor. E aí, quando a gente pensa em inovar em todos os sentidos, Shapiro, aí um entusiasta da inovação, ele diz que inovar diz respeito a permanecer relevante. E como que a nossa educação vai permanecer relevante nesse cenário, com essa crise, ou pós esse cenário, sem a gente considerar o futuro, pense nos dados da ONU que eu trouxe para vocês, e sem a gente considerar o impacto que a mulher tem nesse futuro, porque a mulher tem um impacto grande. Porque são as mulheres que normalmente estão em casa, que cuidam dos filhos, que ensinam as tarefas, e isso faz uma diferença gritante na educação do filho. Para quem não sabe, o número de mulheres hoje responsáveis financeiramente pelos domicílios vem crescendo muito. No Brasil, por exemplo, já chega a 34,4 bilhões. A gente fala aí que é quase 40% dos domicílios brasileiros são geridos e são mantidos financeiramente por mulheres. Além disso, a gente também observa, entre 2014 e 2019, a gente tem 5 anos mais ou menos, um número avançado, um crescimento no número de mulheres que passam a gerir a casa, enquanto há uma diminuição da gestão do homem, da atuação do homem nesse papel. Então, esse é mais um elemento que nós temos que considerar quando a gente vai pensar na educação do futuro. Como essas mulheres são, como elas vivem, qual é o acesso delas hoje à educação. Esse dado é de 2004, é um pouco antigo, mas ele já demonstra que em 73% dos municípios, as mulheres são a maioria no ensino médio. Ainda para fazer um paralelo, para trazer um exemplo mais concreto, já que a gente está na edição do Campus Party Goiás, eu trouxe um dado de Goiás. A gente observa que alunos do sexo feminino, meninas, mulheres, são maioria e representam 51,9% das matrículas em educação profissional em Goiás. Então, que tipo de olhar a gente está dando para o papel da mulher em casa, na escola, na qualificação? Ainda com relação a Goiás, a gente também observa que, além do aumento das mulheres estarem em número superior na educação profissional, elas têm uma taxa menor de distorção entre série e idade, isso no ensino fundamental e ensino médio. Ainda assim, com todos os entraves e desafios e a problemática que a mulher em si enfrenta no seu dia a dia, considerando casa, filho, trabalho, a gente observa que há um equilíbrio aí no papel dela em educação. E aí, como trazer esses dados, né? Porque eu trouxe dados da ONU, trouxe dados da educação no Brasil. Como a gente considera isso numa perspectiva de evolução de mundo, né? A gente observa que hoje a gente está vivendo a 4ª revolução industrial, transformação digital, né? Mas
digamos, a primeira revolução aconteceu em torno de 1800, e aí foi com o advento da produção mecânica, da produção de indústria a vapor. A mulher começou a entrar no mercado de trabalho também, houve supressão de pontos de trabalho, mas também houve um pouco mais de acesso à mulher ao trabalho. 100 anos depois, a gente passa pela segunda revolução industrial, onde a gente vem com o advento da eletricidade, produção em massa, produção em linha, e aí também a mulher tem mais acesso, a mulher começa a se envolver um pouco mais, e 100 anos depois a gente encara a terceira revolução industrial, com o advento do computador, dos componentes eletrônicos, da automação, e mais uma vez, né, há espaço para as mulheres acessar o mercado. Agora, a gente está na quarta revolução industrial, com o advento da conexão, da internet, inteligência artificial, robótica, enfim, tem muitos outros elementos que envolvem esse momento, que geram muitos dados. Eu falei de dados desde o começo, trouxe dados para vocês. Mas observem que da primeira revolução industrial para a segunda, a gente passou por 100 anos. Da segunda para a terceira, mais uns 100 anos. Da terceira para a quarta, são 50 anos. O processo de adaptação, o fomento à resiliência do indivíduo ou de entendimento do que está acontecendo da terceira para a quarta revolução industrial foi muito curto. Mas o que isso tem a ver com o tópico, né? Com o olhar da mulher, sobre a perspectiva da mulher para a educação nesse contexto de pandemia? Observem que desde 1800 para cá, a gente tem visto, a mulher tem acessado mais o mercado. Há um desequilíbrio salarial entre homem e mulher? Ainda se discute isso, mas há uma certa dificuldade de acesso a mulheres a alguns cargos de gestão, mas há acesso. Nós temos tido mais acesso. Mas o que nós não temos tido nesse processo de evolução é suporte atrás da máscara profissional, né? Porque a mulher continuou cuidando de casa, a mulher continuou cuidando dos filhos, a mulher continuou com seus problemas de mulher, a mulher continua lutando por mais igualdade em direitos, não só em acesso, porque o acesso facilita, mas o direito solidifica aquilo que deve ser igual para homens e mulheres. Então, a gente observa que de 1800 até 2000, houve uma evolução de acesso ao mercado, mas a gente não teve uma evolução de grandes evoluções de política ou de mudança de cultura para que haja um equilíbrio entre homens e mulheres na sociedade. E isso impacta diretamente na educação. Aí a gente observa, veio a Revolução Industrial, criou-se a máquina de lavar, a mulher deixou de lavar roupa na mão e passou a lavar roupa na máquina de lavar, aquelas que tinham condições para isso, mas aquelas que não tinham condições de ter uma máquina de lavar, elas continuaram sem ter condições da máquina de lavar? Não. Algumas hoje já têm uma certa condição de máquina de lavar, mas na época elas não tinham nem água em casa. Hoje algumas já têm água em casa. Na época, há 200, 300 anos atrás, algumas não tinham fogão em casa. Hoje algumas já têm fogão em casa. Há uma evolução? Há. Mas o acesso à educação, embora esteja aumentando, ele é essencial de se ter em equilíbrio com a vida da mulher por trás da máscara profissional. Então, mulher cuida de casa, mulher tem que estudar, mulher tem que cuidar dos filhos, mulher tem que ser uma boa profissional, tudo isso em desequilíbrio, porque embora nós já tenhamos muitos homens hoje fazendo o mesmo papel, e é maravilhoso, ainda há essa crise evidenciou um problema. E é principalmente nas crises onde o poder de inovação ou de mudança de chave funciona. E isso faz parte de um processo cultural. Esse foi minha fala nesse momento. Eu vou voltar para a tela com vocês, acabar aqui a apresentação. E dizer o seguinte,
que Isa e Poli vão seguir esse raciocínio com um foco aí em educação, depois um foco no cenário que a gente vive hoje, que a gente encara hoje com a postura da mulher, mas a minha última linha para passar para a Isa é a seguinte: houve evolução sim, isso é fantástico, que continuemos tendo, e nós estamos em crise. E é nesse momento de crise que a gente tem que olhar os dados, a gente vai ter que olhar o que é que a gente espera do futuro e como que a gente pode dar suporte à mulher ou ao papel na mulher nesse momento. Isa. Tem que tirar do mudo, Isa. Aí, só para provar, né, como é que a gente está, nesse momento, se adaptando a um novo contexto, né, principalmente a gente que está ali, como eu já disse, no front, batalhando todo dia na sala de aula com os recursos de sempre, né, e agora a gente se vê nesse movimento de transformação digital. Foi muito massa a fala de Carla, e ela trazendo para a gente esses dados tão importantes dessas diferenças que a gente tem que correr atrás, batalhar para alcançar um espaço mais igualitário, né? Nesse mercado de trabalho tão difícil e na vida em geral. Né? Mas, assim, em se tratando de educação, eu acho importante a gente parar para pensar qual era o cenário da educação antes da pandemia, né? Nossa palestra está se baseando no pós-pandemia, mas a gente também tem que falar o que existia antes, né? Então, eu trago alguns dados da Unesco aqui para vocês, né? Até o dia 25 de março, 165 países haviam fechado suas escolas por causa da pandemia, interrompendo as aulas presenciais para 1,5 bilhões de estudantes e mudando a rotina de 63 milhões de professores de educação básica, né? Entre os efeitos dessa política de distanciamento social, aí algumas entidades, né, ligadas à ONU chamam a atenção para a desigualdade de gênero, né? O lockdown abre margem para um potencial aumento nas taxas de evasão escolar, que pode afetar bem mais as meninas do que os meninos, né? Eles são crianças que por conta da sua situação, né, vivem em locais de risco e por conta da necessidade de precisar estar ali ajudando a família, essas meninas muitas vezes se afastam do cenário escolar porque às vezes engravidam ou porque ajudam a cuidar de um irmão mais novo em casa. Então, imagina isso, como será no pós-pandemia. E olhando para aqui, para o Brasil, 4,8 milhões de crianças e adolescentes brasileiros vivem em domicílios sem acesso à internet. Isso é um dado da Unicef. Então, imagina como vai ser, né, para essas crianças, como tem sido, na verdade, para essas crianças, para esses jovens estarem aí se enquadrando nesse novo padrão de educação à distância. Né? O cenário da gente é esse cenário de uma necessidade extrema, onde muitas crianças nem sequer têm acesso à internet, né? E, enquanto isso, o ODS 4 fala em assegurar a educação inclusiva, qualitativa e de qualidade e promover a oportunidade de aprendizagem ao longo para todos, né? Aí a pergunta que fica no ar, é isso que está acontecendo? É essa a realidade que vem ocorrendo aqui no nosso país? Na verdade, a resposta está bem distante disso, né? E essa realidade que se instalou na vida de milhares de professores e alunos pelo mundo nos dá a oportunidade de repensar como estamos fazendo a educação, né? A gente vive em pleno século XXI, numa escola do século XIX. A gente está assistindo ao longo dos anos a transformação acontecendo na maneira que a gente come, como a gente se veste, como a gente cuida da saúde, né? E até na maneira como nos comportamos, né? Mas os nossos alunos ainda estudam numa escola do século passado, né? A gente é regido pelo conteúdo que é pré-determinado pelo Estado e que, no final, vai culminar num exame nacional. O vestibular é que determina a filosofia da educação na escola. Se estuda para passar numa prova, hoje em dia, né? A gente, toda uma vida escolar do aluno, são 15 anos que se passa na escola para, no final, passar num único exame, né? E hoje, com a pandemia, a gente à distância, trabalhando com conteúdo reduzido, porque houve a necessidade de redução desse conteúdo para que a gente
pudesse alcançar a meta para o final do ano e com o mínimo de perda possível, né, a gente pôde parar para refletir e para questionar o sistema de notas, o sistema de testagem, né? Segundo o psicanalista e grande educador Rubem Alves, nota é uma inverdade, porque aquilo que um aluno escreve numa prova não revela o que ele pensa. E a gente está tendo uma grande oportunidade de valorizar o pensamento agora, as múltiplas inteligências. Muitas vezes um aluno que não é expert em matemática se sente desimportante, mesmo tendo habilidades incríveis em articular ideias, em mediar conflitos, tem muita inteligência socioemocional, que é uma coisa importantíssima no mercado de trabalho, na vida em geral, em família, né, nas relações. É um aluno curioso, questionador, né? E a gente sabe que esse sistema, ele às vezes exclui essas crianças que não alcançam um padrão de nota, né? Então, a gente também sabe, nesse cenário todo, que o professor, ele tem que estudar muito, tem que estudar sempre, que a gente tem que ler sempre, estar conectado com as mudanças de pensamento, filosofia, né, na área da educação, mas que com a chegada da pandemia e, consequentemente, dessas aulas remotas, a escola teve que se reinventar, né? Eu, pessoalmente, nunca fui treinada para ser uma youtuber, com licença, inclusive vou beber uma água aqui. Eu estou um pouquinho com a garganta seca. Eu nunca havia feito uma transmissão ao vivo, como agora, assim, né? Jamais havia usado uma plataforma digital que a gente tem usado nas nossas aulas, mas professores, né, vivem de se superar. E foi, de fato, um reboot, né, na nossa metodologia de ensino. Uma coisa que agregou muito às nossas vidas de professores, né, sair do tradicional, do método tradicional, e estar agora usando plataformas digitais para se conectar com nossos alunos. Mas, assim, ainda antes da pandemia, alguns dados mostravam que 68% dos professores sofrem de ansiedade e 28% de depressão. Então, tem que lidar com toda essa tensão da aula remota, das ferramentas digitais, de se ver, de repente, dando aula para seus alunos e para os pais deles que estão ali do lado, lhe observando, julgando o seu trabalho, questionando a maneira como você fala, né, o que você faz. Isso aí, o aumento absurdo da carga horária por conta do planejamento, já que a maior tecnologia de todas não estaria ali na sala de aula com o aluno, né, que é o professor, acompanhando você de perto, trazendo um olhar mais encorajador, o acolhimento, né? Então, o aluno está ali, né, diante de uma tela de computador, e aí você, à distância, com mais eles, né, com essas crianças, com mais 30 outras crianças, como é que a gente, né, estaria ali acessando esses alunos que precisam, né, de um olhar mais pessoal, que existe na sala de aula, né? Além de várias situações inusitadas que aconteceram durante esse período, né? Que eu acho que a primeira barreira que a gente teve que quebrar foi o fato de estar assim, em pé de igualdade com os alunos que sabem muito mais que você usar ferramentas digitais, porque eles são digital natives, né? Eles nasceram nessa era, diferentemente da gente que está se apropriando dessas ferramentas agora, né? E aí, muitas vezes, eu entrando na sala, como agora, falando com o microfone, né? E os alunos, teacher, a senhora está falando, a gente não está escutando, ou no chat, mandando ali mensagem, né? Como algumas vezes eu estou dando aula aqui, o carro de som passa, e aí, pessoal, aguarda um minutinho, tem um carro de som passando, e aí um aluno meu, um engraçadinho, um dia desse, doutor, quanto é que está a bandeja de ovo, professora? Porque o carro do ovo passou bem na hora da minha aula, veja só que perseguição. Né? Muitas vezes aí a gente está explicando um assunto ali empolgadamente, a internet cai, e aí quando você volta, está todo mundo rindo, porque você falou por horas e a sua internet não estava funcionando, né? Ou tendo que falar mesma coisa, várias vezes, porque caiu João, caiu Maria, depois caiu José, e entra na sala, e aí a gente repete, né? Ou casos engraçados não, assim, preocupantes, né? Como aconteceu uma vez, eu estava com um aluno uma turma de criança, e ele com febre, veio dizer para mim no meio da aula, teacher, estou com
febre. E eu, você tá, e aí, como é que é? Tava sozinho em casa, e eu fiquei dando aula com aquela preocupação, esperei ele chegar, depois entrei em contato com a mãe chegar, né? Depois entrei em contato com a mãe, porque os pais teriam que trabalhar, né? A gente também tem que lidar com situações, como o Carlinha estava mencionando anteriormente, né? A gente está, eu estou aqui em sala de aula, mas ao mesmo tempo tenho os meus filhos para estar assessorando, então muitas vezes chega um filho meu pedindo ajuda, mas eu não posso atender, porque apesar de estar no ambiente de casa, eu estou dando aula, eu estou na sala de aula, né? Tem outras situações, como os alunos da gente, às vezes estão adolescentes, né, extremamente desconfortáveis com câmera, então não se sente confortável para abrir a câmera e a gente, às vezes estou falando, ele está ali atrás, mas assim, não necessariamente sei se está, né, algumas eu, às vezes, nem na câmera, nem não tem no chat, porque essa foi uma adaptação muito grande para eles também, né, eles saíram daquele... os alunos tímidos, né, eles ficavam naquele cantinho lá na sala e agora estão aqui, no foco, várias outras pessoas, muitas vezes a aula gravada e eles têm que se deparar com essa realidade, né? E já aconteceu de alunos que saem, vão com a câmera pela casa para mostrar alguma coisa, ou aquela mãe que de repente entra no meio da tua aula para perguntar alguma coisa, dizer que precisa falar, e que precisa de dizer alguma coisa no meio da sua aula, né? Aí entra também a questão de como lidar com as demandas dos alunos com necessidades especiais, né? Que também precisam ser inseridos, e nesse ambiente, verdadeiramente, a pergunta é se esse ambiente é realmente de inclusão para eles, né? E trazendo um pouco para o tema do nosso painel, como ficaram as professoras, né? As mães nesse processo, e as professoras mães, partindo do pressuposto que a gente tem uma questão estrutural que coloca a mulher como responsável pela casa, tarefas domésticas, né? A educação dos filhos, inclusive durante as aulas remotas, eu tive situações aqui, meus filhos com ansiedade, né? E tendo que estar assistindo aula, eu tendo que estar dando esse apoio para eles, né? Como fica essa questão da divisão de responsabilidade, né? Nesse período de aulas remotas. Eu, inclusive, nesse processo, muitas mães me procuraram. A maioria das vezes, mães me procuraram para resolver questões, tirar dúvida, dizer que o filho estava sendo acompanhado por um psicólogo, com dificuldade de entender, de se adaptar, né, a essa nova situação. E um levantamento, né, foi feito pelo Ministério da Saúde, apontou que os casos de depressão quase dobraram, né? E os de ansiedade e estresse tiveram um aumento de 80%. Além disso, a pesquisa revelou que as mulheres são as mais propensas, né, a ter depressão e ansiedade, muito mais do que os homens, a sofrer com ansiedade e estresse durante esse período de pandemia. Acredito eu que tem a ver com o peso que tem que carregar, né? E quais são agora, quero saber, e quero parar para pensar, junto com vocês, quais são os desafios da educação no cenário da pandemia, nesse cenário pós-pandemia, né? O que mudou nessa linha do tempo da educação, né? A sociedade, o MEC, as secretarias, até mesmo algumas escolas já estão discutindo datas, protocolos sanitários, modelo híbrido de ensino, onde o professor vai estar lá dando aula na sala de aula com o computador, metade da turma em casa assistindo a aula pelo computador, a outra metade na escola tendo aula, né? Mas diante desse debate, será que os professores estão preparados para acolher esses alunos que, depois de tanto tempo em casa, os estudantes estão voltando com questões emocionais, uma carga de tensão e ansiedade muito grande, muitos perderam emprego, os pais perderam emprego, né? Muitos perderam familiares, o que é pior, né? Do outro lado, os professores muito cansados, depois de terem tido férias nesse contexto de pandemia, muitos tiveram redução salarial, mesmo com demanda triplicada de trabalho, né? A gente está uma produção parecendo uma fábrica nesse período de pandemia, né? Nessa preparação de aula e acessando esses alunos continuamente nas plataformas que a gente tem usado, né? Nesse momento é vital pensar que não interessa o uso da ferramenta tecnológica sem a preocupação com o indivíduo que está em formação, né? Durante esse processo de pandemia, as escolas, os pais... Alô? Durante esse processo foi importante perceber que
é importante, a coisa mais importante para pensar é o caráter, né? Dessas crianças que estão em formação. E eu tive a grata oportunidade de ver muito mais, os pais muito mais próximos das necessidades dos alunos, lendo, pesquisando, se envolvendo com a educação dos filhos. Tivemos grata surpresa de poder reunir, inclusive, remotamente, algumas vezes com pais que nunca vão à escola, e para isso que eu acho que deve servir a tecnologia, né? Para juntar as pessoas, né? E aqui vai meu conselho para os pais, né? Não se apegue ao conteúdo, né? Ao tanto de página que seu filho usou no livro, se seu filho aprendeu matriz, oração subordinada, o segredo, né, da aprendizagem, o grande aprendizagem que fica do futuro é a capacidade de enfrentar as coisas com as quais estamos acostumados, né? O futuro demanda pessoas que estejam preparadas para reagir. Essa geração teve a oportunidade de descobrir, conviver, reagir com uma realidade completamente nova, que trouxe angústia, tensão, medo, ansiedade, mas que eles vão sair mais fortes, né, dessa situação toda, dessa pandemia, né? E aí eu queria terminar minha fala de educadora com uma frase de Rubem Alves, que é a seguinte: a função do professor não é dar respostas, as respostas estão no livro, na internet já, né? A missão do professor é provocar curiosidade no aluno. É isso. Eu espero que eu tenha, dentro da minha vivência de sala de aula, eu possa ter trazido um pouquinho de luz a quem não está entendendo o que está acontecendo na sala de aula nesse momento, e principalmente para as professoras, mulheres, mães, né? Poxa, vamos lá, foi só luz, não. Foi só luz, não. Foi Foi uma rede elétrica toda, uma hidrelétrica toda, que... Eu estou olhando aqui os comentários, e antes de eu começar mais ou menos a pincelar, tem uma pergunta aqui do Daniel Graciano Batista, que fez assim: Isa, você acredita que os alunos da rede pública realmente estão conseguindo assimilar o conteúdo ou parte dele? No caso, pronto, está na tela aí, Daniel Graciano. Estou vendo. Daniel, eu acho que as questões vão para muito mais além do que a sala de aula do conteúdo, como eu já tinha falado aqui, né? É uma situação de como é que está essa criança, como é que está esse adolescente, esse jovem em casa, às vezes não tem o que comer, né? E antes, né, da pandemia, um ambiente escolar te dava pelo menos uma segurança de que você ia lá, tomava café da manhã, almoçava, jantava. Então, já isso te dá uma tranquilidade para aprender. Você está de barriga cheia, você tá tendo, de certa forma, algum suporte. Então, tem outras questões nas suas casas, né? Como eu falei logo no início da minha fala, muitos desses alunos, eles não têm nem acesso à internet, né? Então, eu acho que, lamentavelmente, para a grande maioria, não essa assimilação de conteúdo. Inclusive, eu tenho algumas crianças que eu conheço, que não da minha rede de ensino, mas de conhecimento, que são alunos de rede pública, e eles me falam que estão sofrendo muito, né? Porque para a gente que está na rede de ensino particular, essas aulas estão sendo oferecidas live, até onde eu sei. A rede de ensino pública, essas aulas estão sendo dadas gravadas, mas assim, isso é uma impressão que eu tenho que está acontecendo, mas existem muitos profissionais bons na rede de ensino pública e que estão aí dando o seu melhor, né? Então, o que impede isso de estar acontecendo, essa assimilação, digamos assim, é a condição do próprio aluno, mas o professor da rede pública está, sim, se esforçando muito, trabalhando bastante. Eu vou fazer um adendo. Eu acho que completando o que Isa disse, Daniel, há uma preocupação muito grande dos professores com esse possível retorno presencial, híbrido ou remoto. Eu acompanho alguns professores, grupos de professores, e a gente já está no processo de ideação para os 3 cenários, de como lidar, de como endereçar, de como amenizar essa ansiedade nos alunos, de como fazer conteúdos mais curtos, objetivos, de como engajar mais os alunos nesse processo. Então, assim, é um momento de reboot, de mudança total, de pensar fora da caixa total para absolutamente todo mundo.
para o professor, para o aluno, para a escola, para o governo federal. O governo federal já lançou o protocolo de retorno, né? Mas vai ser adotado pelas escolas. As escolas podem adaptar, qual é o impacto que isso tem na escola. Então, assim, até esses detalhes serem definidos, realmente o que o professor está fazendo é tentando sobreviver e dar o seu melhor para o aluno. Pronto. Eu espero que tenha respondido aí. Eu vou dar um pouco da minha contribuição. É o seguinte, assim, a gente falou, a gente está no evento mundial com mais de 32 países e que os temas e o foco e a temática são baseados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde um deles é o Objetivo 4, que é Educação de Qualidade. Então, por isso que a gente está trazendo e está falando sobre esse tema, ainda mais nesse período de pandemia, os desafios são maiores, né? Na minha visão de estudante, às vezes professora, quando me doa essa oportunidade, mas Isa consegue desempenhar muito melhor que eu esse papel, porque está na base, na educação de base. Então, tem alguns dados que eu queria trazer para vocês, que, assim, que é para complementar os dados de Carla e os dados de Isa, que, assim, a nossa educação tem andado de forma progressiva em termos de qualidade, mas ainda muitos desafios, como Carla mesmo pontuou. Às vezes a gente tem um olhar de 8 ou 80, ou é muito boa ou é muito ruim, mas eu acho que depende da perspectiva de onde você está olhando. Então, assim, se eu sou privilegiado bastante de ter uma educação particular e ter todos os acessos à educação, está ótima. Mas se eu estou num outro olhar, numa outra perspectiva, se eu sou uma mulher negra periférica, já é um outro contexto. Então, a gente fala de vários, como o meu sócio, Cláudio Nascimento, gosta de dizer, mencionar a música de Lenine, são os Brasis do Brasil. Então, depende muito da perspectiva, de onde você está olhando. Há políticas, sim, aplicadas durante a educação, durante um período, principalmente a educação de base, que fez com que houvesse uma melhora de fato, principalmente ao acesso às universidades, algumas políticas de afirmações diante de alguns grupos que, historicamente, foram prejudicados. Então, assim, o que eu vou trazer é só um recorte mais, assim, amplo, e que está no do IPEA, eu tenho minha cola aqui, para eu não errar, e do PNE, que é do Plano Nacional de Educação, que começou em 2014, e é um plano que, assim, tem que entregar até 2024 algumas metas dos ODS. E tem como base também o Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, que é o IPEA. Então, assim, o que é que diz? Acesso à educação. 1/3 das crianças de 0 a 3 anos frequentam creches. 1/4 dos jovens de 18 a 24 anos cursam ou já completaram o ensino superior. Isso de acesso à educação, no geral. Infraestrutura, mais da metade, ou seja, 53,2% das escolas de ensino fundamental não tem laboratório de informática. A gente está nesse período de pandemia, onde está sendo essencial o uso das tecnologias de comunicação virtual para poder a gente continuar esse processo de ensino. Então, assim, se nas escolas do ensino fundamental não tem, imagine dentro das casas das pessoas. Então, biblioteca e sala de leitura está presente em apenas 54% das escolas. Que é a escola do século XIX, que é baseada em livros para você se debruçar e ler, quase 200 anos depois, 300 anos depois, só 54% tem, imagine conexão, imagine internet, imagine acesso à tecnologia. E 1/4 dos jovens não conclui o ensino fundamental na idade esperada em 2017. Então, assim, 41% dos jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio em 2017. Existe acesso, se democratizou, querendo ou não, acesso, mas a continuidade desses jovens, dessas crianças nas escolas, mas o que é que a gente está faltando ainda? Assim,
o que é que nos tem, enquanto cidadãos, poder para a gente poder fazer as mudanças estruturais que a gente precisa. E alguns outros dados relevantes que eu vou trazer é 29% é a taxa do analfabetismo funcional entre jovens e adultos de todo o país. A gente não fala mais sobre analfabeto de ler e escrever, mas funcional. Se a gente está vindo uma nova revolução, como a Carla comentou, a Revolução Industrial 4.0, vai ter emprego para todo mundo? Como é que vai ser? Qual vai ser essa metodologia de ensino? Porque a gente não está falando só de ensino, a gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de coisas básicas, né? As possibilidades de você ter os acessos também. E mais o último dado, 20% dos professores da educação básica não têm curso superior e apenas 35,7% faz formação continuada. Então, se a gente está colocando responsabilidade só nas costas dos professores e o Estado ou as instituições não fazem seu deverzinho de casa de ajudar esse professor a fazer o seu trabalho, a gente também, então, um pouco pode cobrar. Então, assim, que comece por a gente, né? Dentro de casa, dentro dos nossos contextos, de olhar para o lado, olhar para o outro, o que é que a gente pode fazer? A gente, infelizmente, não pode esperar milagre, porque ele não existe, mas a gente pode esperar e a gente pode cobrar de quem a gente vota, principalmente, ações afirmativas e igualitárias, porque existem muitas coisas que, porque aí está privilegiando alguma classe, está privilegiando, será? Bora, assim, estão querendo aí, assim, as matérias de cunho social, eliminar da grade curricular, mas, assim, a gente vive em sociedade, se eu não souber lidar, principalmente de educação mínima e de respeito com o próximo, como é que eu não vou interagir com o prédio, eu não vou interagir com a inteligência artificial. A inteligência artificial ainda precisa de um humano para poder codificar e para poder apertar o botão. Então, assim, eu acho que a pandemia e os próximos passos principalmente pensar o foco no ser humano. E as ODS é muito isso. Enquanto ser humano, o que é que eu posso fazer? Quais são os meus recursos? O que é que eu posso distribuir, deixar com que todo mundo tenha os mesmos acessos e privilégios que eu? Porque aí ninguém tem privilégio, todo mundo tem igualdade. E equidade, principalmente. E com a mulher eu não vou nem falar mais nada, né? Porque já que é a visão da mulher, essa é a minha visão enquanto mulher jovem, ainda solteira, sem filhos, só com animais. Então, é isso. E algumas considerações, meninas? Ainda temos tempo? Temos. Tem um pouquinho. Eu acho que é uma coisa importante a gente pensar nessa questão da política da continuidade, né? Porque no Brasil é assim, termina um governo, começa outro, e tudo para de onde estava, desfaz o que foi feito, em vez de se continuar o processo, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe tanta coisa para ensinar para a gente, então, que as pessoas se unam em prol do bem maior, né? Que é o ser humano que está aí, que vota, como o Poli mesmo mencionou, que nos respeitem, né, e trabalhem por nós e para nós, né, e a educação é a coisa mais importante que alavanca tudo no país, né, então a gente precisa de muita consideração, professores, alunos, escola, é isso que eu acho. Tem uma pergunta, então vou aproveitar esses momentos finais para fazer, de Rogério Gemente. Boa tarde, sou professor na medida socioeducativa do sistema prisional. Na minha opinião, eles foram muito prejudicados. Como recuperar, uma vez que não tiveram suas online? Aulas online, provavelmente, né? É uma pena, né? É uma pena. Isso aí é triste, né? É como a gente tem visto a política sendo feita no país, excluindo tantas pessoas, né? Então, as pessoas que estão... essas pessoas que estão na prisão são uma das mais excluídas, né? Que não... eles não se... Como se reinventar numa situação dessa, né? Que oportunidades eles têm se não têm acesso à educação, por exemplo? Como vão sair pessoas diferentes de lá? Você ia falar, Carla? Não, só complementar mesmo, que não são só os jovens que estão no sistema prisional, né? A rede pública, a maior parte dela não está tendo a aula online, na verdade. Meu filho, por exemplo, privilegiado que
Ele estuda no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco, e eles também não estão tendo aula online. Mas aí foi uma opção da escola para não promover a exclusão, porque, de fato, há alunos que têm acesso a devices, né, equipamento, a tecnologia, a internet, mas tem vários outros que não. Então, foi uma opção da própria universidade que impactou diretamente no colégio de aplicação. Mas eu trabalho com outras escolas no interior do estado, em outros estados, e eu sei que muitas escolas não estão. Então, só respondendo a Rogério, esse realmente vai ser um problema que vai ter que ser endereçado de uma forma muito, muito radical, eu imagino, muito em breve, Rogério. E, assim, não vai ser só um sistema prisional, mas vai ser em larga escala no país. É tudo. Assim, a educação de base abre portas e caminhos para que essas pessoas não inflijam a lei, né? Então, assim, é bem complexo a trilha, mas tem que passar, todo mundo passa por educação, tudo. Eu vou finalizar aqui, a gente só tem mais 2, 3 minutinhos, vou finalizar minha fala dizendo o seguinte: a gente está num momento de crise, e é um momento de transformação. A gente já vinha no momento de transformação, e nesse momento de transformação a gente ainda enfrenta uma crise que é muito grande, transformações que só iam acontecer daqui a 5, 10 anos, 20, sei lá, estão acontecendo agora. Então, a gente tem muito espaço para promover mudança. A gente precisa ser mais solidário, ser mais engajado, entender os nossos direitos, cobrar de forma efetiva e considerar os dados que a gente tem hoje para planejar uma realidade no futuro. Não vai ser sair nada do nada. Tem que pegar a realidade que a gente tem hoje, estimar como vai ser no futuro, em termos de números, de alunos, e tentar atuar em cima disso. É isso, gente. Para vocês, meninas. Só mais uma mensagenzinha que chegou aqui dizendo: imagina a situação, uma aluna do noturno que é representante de sala me mandou uma mensagem dizendo que gostaria muito de acompanhar as aulas, mas infelizmente a sua casa alugou e perderam tudo. São tantos elementos, né, que atrapalham essa continuidade nesse processo. A gente precisa realmente repensar tudo isso. Lamentavelmente. E eu espero que, fechando, que esse papo tenha sido esclarecedor, que tenham colocado alguns motores na cabecinha de vocês para poder ser agentes de mudança. E é isso, a gente está aqui para provocar, trazer dados, sempre questionem, pesquisem, não acreditem em tudo que vocês veem por aí. Então, assim, a educação também faz a gente ser pessoas mais críticas e, querendo ou não, tentar trazer mais informações do nosso dia a dia para fazer escolhas melhores. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada. Isso, muito obrigada, Campus Party. Sucesso. Obrigada aí, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Goiás, beijos para vocês. Tchau. Valeu, gente.